Vamos ver se... Tá me ouvindo? Nossa, eu tô te ouvindo, mas eu acho que tá sem o meu fone. Eu tô te ouvindo pelo notebook. Peraí só um minutinho. Tá ok. Fala de novo. Puxa, Tá me ouvindo agora? peraí. Eu vou tirar o fone e você fala. Tá ok. Tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo, mas sem o fone. Só um minutinho. Eu Ué, acho que é porque eu deixei o fone conectado em duas mídias ao mesmo tempo. tá ok. Peraí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Eu tô. Peraí. Eu tô te ouvindo, mas ainda é pelo Note. Deixa eu só fazer, Ah, deixa eu só fazer uma configuraçãozinha rápida aqui. tranquilo. É, eu esqueci de desativar do Smart. Você sabe o que eu estava fazendo? Então, aqui está desativado. O quê? Aqui no meu Note. Eu deixei agora tá conectado, mas estava desconectado aqui. Conectado só no Smart, porque eu estava me refrestelando com sapateado irlandês. Fazia um bom tempo que eu não... eu tô te ouvindo pelo fone agora. Fazia um bom tempo que eu não via, não ouvia, e é muito, muito bacana. Imagina um espetáculo inteiro, de mais de uma hora, contando várias histórias, em que tem os guerreiros, mas tem outros personagens, nem aquela baixinha que aparece no final do guerreiro, sabe? E encarnação, né? Uhum. Que é, tipo assim, os guerreiros tira fora, né? Tipo, tem chance. E ela sai brava É. até com a mãozinha assim, mas como se toda uma história ali só com o sapateado. Tem a música celta de fundo, mas o sapateado é o principal. E fazia muito tempo que eu não via Kraftwerk, que eu não via sapateado irlandês, e por coincidência eu acabei vendo. Aí me ocorreu fazer uma ponte entre o sapateado irlandês e uma propagandazinha para o nosso projeto, né? Mesmo que o projeto Tolkien seja o primeiro, e realmente isso seria natural, seria bacana que já na próxima reunião já tivesse um esboço sobre isso, pelo menos um esboço para ser discutido, né? Uhum. E o nosso projeto ele já está assim, caminhando para mais da metade, porque depois de hoje vão faltar apenas 2 atos, né? Então, Aham. como um segundo projeto paralelo, eu acho que tem muitas chances de ser aceito, porque quem não participou pode ver os vídeos, e aí para um segundo projeto paralelo, talvez tenham mais pessoas para escolher o próximo livro. Só que assim, né, não dá pra gente ficar só com o chãozinho, ele tá no meu colo, ele vai virar árvore, vai virar ele de novo no decorrer do bate-papo, tá? Eu já percebi isso, que toda Aham. hora aparece uma árvore na cabecinha dele, assim, no rosto dele, ó, e depois ele aparece. Só me aparece, como no passo mágico. Deve estar enfeitiçado, Deus me livre. É. Porque assim, né? Se a gente fosse fazer só o projeto Tolkien e esperar o projeto Tolkien acabar para a gente poder... vamos fazer um brinde à vida, tá? Espera só um minutinho. E aí a gente fosse esperar o projeto Tolkien acabar para a gente poder começar outro, a gente talvez nem estaria vivo para isso. Não só por conta da pandemia, mas é porque tem muita obra do Tolkien
que se a gente manter uma flexibilidade como a que a gente está propondo nesse projeto, vai ser algo mais lento, mas, na minha opinião, mais proveitoso, entendeu? Porque não dá para a gente ler todos os livros do Tolkien traduzidos, exemplo, mesmo que seja a Trilogia dos Anéis, e aí talvez a gente reveze. É muito tempo para a gente dar conta. Então, assim, para mim, é de boa rolar dois projetos ao mesmo tempo, eu acho que é um limite razoável. Não precisam ser 3, mas acho que 2 é razoável, entendeu? Porque nem todo mundo vai querer participar dos 2 projetos ao mesmo tempo. E aí ficar esperando um acabar, o outro acabar, talvez alguém não queira Shakespeare, aí vai ficar esperando o Shakespeare acabar para poder ir para um outro que curte, entendeu? Então, acho que é uma questão de combinar, mas nosso esboço está ficando muito bom. Bem, como dito na outra reunião, você que de fato vai abrir a reunião, isso não foi uma abertura, foi só meu blá 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 para variar. Então, você que vai fazer a abertura e o encerramento. Mas antes, estamos fazendo um brinde à vida, até porque eu fiquei tão pé da vida com Macbeth nesse terceiro ato, que eu pensei assim, olha, os bravos que me perdoem, né? Mas esse bate-papo não vai sair sem uma cerveja, né? No primeiro encontro eu até tomei uma taça de vinho, não cheguei nem a terminar, tomei meia taça de vinho. Mas eu acho que dessa vez o copo vai descer rapidinho, porque a minha indignação tá muito grande com a pessoa, entendeu? Aí eu não sei o que você tá bebendo, mas enfim, não precisa dizer se você não quiser. Geralmente eu beberia água. Não água que passarinho não bebe. Água mesmo, filtro de barro, né? Original, legítima do Brasil. Apesar que a água que passarinho não bebe também é legítima do Brasil. Mas enfim. Mas eu realmente pensei assim, depois de cumprir minhas tarefas terça-feira à noite, não tem problema, né? É só deixar aquela bela mensagem. Se por acaso algum menor de idade ver este vídeo no futuro, não siga nosso exemplo, ok? Segundo ponto, se você for maior de idade, beba com moderação. E terceiro ponto, respeite a quarentena. Eu estou bebendo em casa e não no bar que tem frente à minha casa, por exemplo, que eu nem vou, entendeu? Porque eu não confio neles. Aí falando mal dos vizinhos. É uma longa história, porque eu deixo muito indo por gente que tem esse barzinho aí em frente à minha casa, mas a gente tem uma relação de altos e baixos aí, e não tem a ver com bebida, tem a ver com as pessoas entre si mesmo, né? O relacionamento entre as pessoas é uma coisa muito complicada, e a gente vê isso nesses livros que trabalham de forma densa as coisas. É por isso que eu sou tão crítica com o autor que subestima o leitor. Aqueles que eu fico criticando, enchendo o saco dos outros, não quero, ou não gosto, tem a ver com isso, entendeu? Porque eu acho que não trabalha bem os dilemas do ser humano. A gente pode se divertir com uma boa leitura como o Hobbit, por exemplo, entendeu? Sem subestimar a inteligência do leitor, certo? Ainda assim, tem toda uma complexidade ali, né, que não aliena quem tá lendo. Pô, eu vou fazer um brinde, então, à vida, você não vai me dizer o que você tá bebendo, né, pelo visto. Então, tá. Tô tomando água. Você tá tomando água de verdade? É. Água do Eu tava... frio? É água mesmo, normal. É que eu acabei de jantar. H2O sem ser um refrigerante. Tá certo. Aí, gente, esse é um exemplo para a vida. Sigam o exemplo do Lorivan. É por isso que ele é mais inteligente do que eu, porque ele bebe água. Entenderam? E Sou eu nada, aqui, mulher. na cerveja, olha que coisa feia, né? Chãozinho, não fica... O Chão não precisa nem falar nada, né? Porque, o Chão até virou a cabecinha do tipo, mãe, não quero nem conversar com você. Não quero saber. Então, o Chãozinho, ele tá naquele estado em que, assim, uma hora ele mostra a natureza dele, outra hora ele cumpre uma profecia de Macbeth, entendeu? Tipo assim, a floresta indo de encontro, ele tá nesse clima, assim.
Bom, eu tô aqui com meu copinho de cerveja. Hum. Eu fico feliz que você esteja tomando água. Se eu pudesse voltar atrás, eu ia pegar um copo de água também, em vez de pegar um copo de cerveja e pagar o mico sozinho. Mas, Nada, mulher, fica enfim. tranquila. Então, L'Chaim é um brinde à vida, um brinde às nossas mães, às nossas avós, nossas ancestrais e as mães enlutadas também, que não são poucas no nosso país, em primeiro lugar, e é claro, no mundo, porque todas as mães, as boas mães, são iguais, né? Então, L'Chaim, um brinde à vida. Agora sim, eu vou deixar o meu microfone no mudo. E Isso que tu falou significa o quê? Geralmente, L'Chaim significa literalmente a vida. E aí, como a gente fala na nossa língua materna, Tintim, né? Tem umas outras expressões também. Tem no alemão uma forma de... Acho que não vou arriscar, não. Mas tem formas diferentes de se brindar, né? Nas outras línguas. Eu tô vendo a palavra alemã na minha frente, mas eu não vou arriscar. Tô vendo a russa também. Mas essa hora da noite, o meu cérebro ele já dá aquele tilt. E eu tava vendo o vídeo do nosso último encontro e eu pensei, nossa, mas chegou uma parte do encontro que quanto mais interessada eu ficava, menorzinhos meus olhos também ficavam, né? Eu pensei, gente, nossa, vergonhoso, que horror, né? Vai ficando pequenininho. Mas eu tava prestando atenção em tudo, eu revi o vídeo, como prometido, tomei nota, né? Então, o brinde em hebraico é sempre L'Chaim. Então, um brinde à vida. Tem algumas bênçãos que se faz quando você vai tomar alguma coisa ou comer alguma coisa, e aí varia um pouquinho se a tradição ela é sefaradi, da Península Ibérica, se ela acha que nazi, que seria do centro e leste europeu, se ela é Mizrahi, que é mais associada ao norte da África e ao Oriente Médio de modo geral, que pega parte da Ásia. Mas o L'Chaim ele é usado no dia a dia israelense, não tem uma conotação religiosa, né? Ao contrário das bênçãos, que aí é outro departamento. Então, a reunião começa oficialmente a partir de você. Eu vou deixar meu telefone mudo. E você que vai estar abrindo a nossa reunião. Foi só um bate-papo introdutório, mas começa oficialmente contigo. Tá bom? Vou deixar meu microfone mudo para ficar quietinho aqui. Aí você, por favor, comente as suas experiências aí com esse terceiro ato. O que você está achando do Macbeth, dos outros protagonistas nesse terceiro ato, que é mais da metade do livro já. Bom, eu nunca gosto de começar as coisas, que é meio complicado para mim. Mas até então, a história tá boa. Eu achei uma certa semelhança com a mitologia grega, aquela de que os pais serão substituídos pelos filhos e os filhos matarão os pais. É mais ou menos essa ideia que a história de Macbeth também traz. A questão, mesmo que seja trazida de uma forma somente pela visão das pessoas que não conhecem a realidade, no caso deles, que no caso que os filhos não mataram seus próprios pais, mas esse jogo ele continua seguindo dessa forma, tanto para o rei Duncan quanto agora para o Banquo, que morreu. Aí agora as suspeitas ficam sempre em cima dos filhos deles, sendo que os filhos não causaram essas mortes. E também eu fiquei confuso com o Macbeth por conta da situação em que quando o assassino chega, né, ele foi lá, matou o banco, quando voltou Macbeth elogia ele, dizendo que ele é o melhor melhor dos assassinos, digamos assim. E logo em seguida, quando aparece o fantasma lá, ele fica, minha nossa, o que está acontecendo? Aí eu fiquei em dúvida, o que passa na cabeça dele? Afinal de contas, ele está arrependido ou não? Porque ele planejou a morte do amigo, vendo o amigo como
uma possível ameaça para ele, e logo em seguida ele se arrepende. A mesma coisa acontece com o rei. Todas as coisas que ele faz, acontece isso. É como se fosse, não sei, é como se ele fosse duas pessoas ao mesmo tempo. Quando ele deseja uma coisa, ele está totalmente convicto daquilo, mas quando aquela coisa acontece, ele fica com um certo remorso, digamos assim. Ele não chega a se arrepender, mas fica se lamentando pelo acontecido. Isso eu achei bem engraçado, digamos assim. Essa não seria a palavra mais correta a se usar, mas acredito que dá o sentido. Outra coisa também é que o que vem sempre reforçando o que tu falou na última reunião é a questão do sono. Ainda está em pauta ainda a questão do sono dele, que ele falou que a mulher fala para ele que o que falta para ele é o que dá o tempero natural, que seria o sono, ou seja, ele já está tendo dificuldade para dormir, ele não consegue dormir, ele já está, digamos assim, exausto fisicamente, digamos, por conta do sono. E até então é isso. Ah, muito bom. Melhor introdução, Olivan. Você tem que fazer a introdução sempre, viu? Que aí eu que me situo e pego aí as boas dicas em vez de ficar viajando de Saturno para Júpiter, depois eu tenho pulinho em Andrômeda, né? Você geralmente é muito leal ao roteiro. E é uma coisa que eu tenho que aprender a me focar também. Então, olha, a minha opinião pessoal sobre o que acontece com o banco, eu não me senti confusa em relação ao comportamento do Macbeth, porque eu já tinha achado ele muito cínico no nosso outro encontro, quando eu comento sobre como que ele pode tirar tantas vidas em tão pouco tempo, sabendo que elas são inocentes. Eu devo ter repetido isso umas trocentas vezes, porque eu fiquei muito inconformada de como que uma pessoa que parece tão leal e que arrisca a vida dela em batalha, de repente tem esse comportamento. E não dá para culpar as bruxas por causa disso, entende? Eu acho que, teoricamente, a gente até poderia dizer que a serpente do paraíso tem a parcela de culpa por ter envenenado a Eva e o Adão, que eram muito ingênuos. Mas no caso das três bruxas, elas lidam com dois seres humanos que eles têm muitos parâmetros e que eles agem de forma diferente, né? E o banco, ele aparentemente, ele não pensa no atalho. Só que assim, para garantir a sua própria... o banco estava tão desconfiado do Macbeth de que ele ter conseguido a coroa não foi pelo meio legítimo, né? Que foi muita coincidência aí dos camareiros que foram assassinados, da fuga dos dois... Eu achei que fossem primos, né? Mas, na verdade, eram os dois filhos do rei Duncan. Eu só fui verificar isso depois. E o banco, ele fala assim pro Macbeth, né? Quando eles estão se despedindo pela última vez, o Macbeth, ele consegue ser extremamente falso, extremamente mentiroso de novo. Porque eu tenho a impressão de que algumas pessoas, elas acham que a gente deveria se simpatizar com o Macbeth pelo sofrimento dele. Então, é o seguinte, eu me simpatizo com Hamlet, com certeza, entendeu? Agora, com o Macbeth é difícil, né? Até esse terceiro ato, eu não estou vendo motivo nenhum para ter uma simpatia por ele. Mesmo que a gente considere a aleatoriedade, eu acho que o banco está ali para provar que, independente do que possa ser, do que você possa ver no horizonte, de que possa acontecer, que você não esperava, uma boa surpresa, talvez uma boa surpresa, né? Como você mesmo falou na outra reunião, é algo que acaba virando um pesadelo. Depois, no terceiro ato, a gente vê isso claramente, né? É um rei e uma rainha extremamente infelizes. Mas o banco, ele fala o seguinte para o Macbeth no último encontro, que eles têm laços indissolúveis.
E eu fiquei refletindo sobre isso, e a minha opinião seria a seguinte: quando ele diz isso, ele quer dizer o seguinte: olha, eu acho que você não conseguiu essa coroa de forma legítima, mas você conseguiu. E eu não sei como que você conseguiu, né? Eu só acho que não foi de forma legítima, mas eu não sei dos detalhes e vou continuar querendo não saber. É melhor eu não saber. Porém, lembre-se que também foi profetizado sobre mim e a minha linhagem. Então, nós temos um laço indissolúvel pela profecia das 3 bruxas, né? Eu acho que quando o banco diz isso, é uma forma do banco dizer para ele: não me traia, como eu tô desconfiado que você traiu o rei, entendeu? Porque o banco é muito esperto, mas ele não aparenta ser uma pessoa má, né? E o Macbeth, por outro lado, ele olha na cara do amigo dele, de longa data, né? Companheiro de batalha, e fala: nossa, o que seria do nosso encontro sem você, né? E aí ele faz uma pergunta assim muito estranha. Eu não sei, aí eu fico na dúvida se o banco desconfiou. Talvez o banco achasse que o Macbeth não teria coragem de jogar tão sujo, porque o Macbeth não era amigo do rei Duncan. Eles poderiam ser parentes, primos, mas eles não eram amigos, né? Tinha uma relação ali de hierarquia. Mas o banco era amigo do Macbeth. E aí o Macbeth pergunta: você vai muito longe? Aí o banco fala: o suficiente para ir e voltar para a ceia, né? Para a reunião aí, festiva. E o Macbeth olha para ele e fala: que bom, né? O que seria da nossa reunião sem você? Você é imprescindível nessa reunião. E a Lady Macbeth, que não está sabendo de nada, reforça isso. E eu achei isso muito interessante, porque eu pensei: puxa vida, a Lady Macbeth, ela parece muito a vilã da história, né? Aquela que sempre dá as ideias. Só que depois eu fiquei vendo por uma outra perspectiva. Eu já estava desconfiada e isso reforçou um pouco mais. De que o Macbeth, ele tem as ideias, porém ele não tem coragem de concretizá-las e ele espera sempre que alguém o empurre para isso, para que ele possa, no mínimo, ter alguém para culpar depois pelo que ele fez. Tipo, a ideia não foi só minha, entendeu? Exemplo, ele poderia assassinar o rei Duncan sem falar nada para a esposa dele. Ele poderia se livrar dos pobrezinhos, dos camareiros, de abençoada memória, sem contar nada para ela. Mas ele mostra tanto a real face dele, no meu ponto de vista, que ele ainda é cara de pau suficiente para falar assim para ela. Quando ela pergunta, né? Ah, mas e o que está rolando? O que está acontecendo? Você está meio tenso e tal. Aí ele fala assim... Ele comenta de que alguma coisa de serpente, que não foi matada a serpente, alguma coisa apenas encurralada, né? Tipo assim, não foi o suficiente sujar minhas mãos com o rei Duncan. Tem mais esse obstáculo nesse caminho, que ele próprio cria. Ele não precisava ver o banco como um obstáculo, mas de novo ele cria esse obstáculo que não está profetizado por ninguém, mas a própria interpretação dele, e ele já quer partir para a resolução mais extrema. E pior ainda, ele não quer matar só o pai, ele quer matar o filho, a criança também, sabe? É como se ele tivesse inveja por ele não ter nenhuma linhagem. Então, não parece que é só porque o filho do banco seria rei. Também. Mas parece que ele tem inveja disso. Eu tenho a coroa, mas o banco tem um filho. Então tem que matar os dois. Porque se ele falasse assim, matar só o banco, não faria muito sentido de qualquer forma ele matar o amigo dele, né? Mas quando ele fala mata ele, mata o filho,
Aí você para pra pensar, pô, mas é uma criança. Provavelmente, quando ele tivesse idade para ser rei, o Macbeth talvez nem estaria vivo, entende? Mas o Macbeth não para pensar nisso. É sempre tudo muito imediato para ele. Então, eu quero me livrar do pai, que vai ser que vai ser a raiz de muitas linhagens reais, e eu também quero que mate o filho dele, vai junto no pacote, né? E a esposa dele não sabe. E aí que tá, né? A gente não sabe como que ela reagiria. A minha hipótese, ela é dúbia. Então eu fico dividida em 50% e 50%. 50% diz para mim que se ele contasse para ela o plano cruel, mais um plano cruel, tipo assim, né, vou matar meu melhor amigo e o filho dele, é possível que ela não concordasse e falasse para ele, mas para que você vai fazer isso? Você não vai sair ganhando nada com isso, porque o banco ele não tem nenhuma propriedade de terra que você vai obter o título, por exemplo, como o traidor de Calder. O filho dele ainda é uma criança. Por que você vai fazer isso? Ela poderia ter essa postura. O meu outro 50% diz que haveria uma possibilidade dela simplesmente apoiá-lo. Se ele disse que era um obstáculo, ela simplesmente iria dizer que assim seja. Entendeu? Mas eu não tenho certeza. A sacanagem é que o Macbeth, depois de tudo que aconteceu, ele simplesmente olha para ela e diz... Ele não conta o plano. Ela fica sem saber até, né, lá pro final do ato 3 mesmo. E aí ele olha para ela e fala, eu não quero colocar coisas na sua cabecinha pura, eu não quero mascular você com essas coisas sujas. Entendeu? Tipo, como assim, cara? Como assim? Vocês não estavam juntos na empreitada? Né? A Lady Macbeth, ela sujou as mãos de sangue e se comprometeu a seguir você até o quinto dos infernos, passar por cima da lei dos homens, da lei de Deus ou dos deuses, e de repente você me vem com esse papo de que eu não vou compartilhar a ideia porque eu não quero contaminar você. Isso foi muito cínico da parte dele, na minha opinião. Então, independente se ela fosse concordar ou não, ele é muito cínico. Então, aí que tá. Deixa eu falar que ele era falso, que eu achei ele muito falso. Poxa, o banco era o melhor amigo dele. Gente, que dor isso. É uma traição das piores. Foi pior do que trair o rei. Entendeu? Foi pior. Trair o amigo. E, assim, o amigo traiu o filho do amigo, que era só uma criança mais inocente que o pai ainda, e ser mentiroso, quase que patológico, mentir com muita facilidade, né? Tanto que lá na ceia tem até alguém que diz assim: mas o banco, se ele não apareceu, ele traiu a palavra dele de que ele estaria presente. E o Macbeth não diz nada sobre isso, né? Ele supostamente lamenta a ausência do amigo. E quando dizem que ele traiu a palavra, sabendo que o banco era tão honrado, ele fica quieto. Já para incitar a dúvida da dignidade da palavra do banco. E eu achei isso, assim, nossa, horrível. Porque talvez aquilo que me chocou tanto da Lady Macbeth da amamentação, ela pode ter dito da boca para fora. Não tenho certeza. Mas é possível que ela não tivesse coragem de fazer isso. E que ela fala para dar um choque nele. Um choque de realidade, entre aspas, sabe? Mas como ele não convida ela a participar do plano do assassinato do banco e do filho pequeno dele, é difícil a gente ter certeza se ela apoiaria ou não, né? Se ela pioraria a situação dela na história, porque ela já é uma criminosa, né?
ela apoiou o assassinato do rei e ela deu a ideia dos bodes expiatórios. E foi uma ideia muito cruel, né? Eu acho que foi, inclusive, pior também do que matar o rei, porque o rei significava coroa, mas os empregados significavam o quê, né? E ela não pensa duas vezes antes de dizer para ele, vamos ensanguentar o rosto deles e deixar que eles levem a culpa. Isso é muito cruel. Então ela é uma criminosa tanto quanto ele. Só que o Macbeth, aparentemente, esse terceiro ato, ele já não está dormindo, né? Como você mesmo mencionou aí na abertura do nosso bate-papo de hoje. E ele vai aparentemente, qual seria a expressão? É como se, assim, ele não precisasse mais do apoio dela para fazer coisas perversas. É como se agora, depois de conquistar a coroa, ele tivesse a convicção de que não há mais limite. De que se ele conseguiu chegar até ali e assassinar aquelas 3 almas, por que não mais um e mais outro? Entendeu? E ele também vai afastando, vai se distanciando da esposa, de certa forma. É como se ele não a visse, porque no encontro deles na ceia, ela fica tentando contornar ali a situação, dar uma disfarçada, né? Falar para os convidados que aquele acesso dele é normal e que daqui a pouco passa. Só que ele praticamente não a trata com amor. No começo, no primeiro ato, ele até dá algumas demonstrações, ele se refere a ela de forma mais carinhosa. Mas, se você perceber, do segundo para o terceiro ato, ele vai se distanciando e vai tratando ela com a mesma indiferença que ele trata todos os outros. Ele vai se isolando nele próprio. E como ele não tem esse descanso, essa pequena morte necessária, é como se ele fosse consumindo mais e mais. Uma coisa que você falou que eu reparei no outro encontro, eu achei muito bacana, que você falou assim, parece que eles vão levar o caixão do rei, né, nos ombros deles para sempre. E eu fiquei imaginando essa cena e eu pensei, cara, faz muito sentido. É isso mesmo, né? Eles mataram o corpo físico dele, mas é como se realmente o caixão tivesse ali o tempo todo, né? Não seria nem um fantasma como em Hamlet, seria um caixão mesmo, porque a gente percebe a tensão no Macbeth, e quando ele conversa com os assassinos durante a ceia, ele... Só vou falar isso e já passo a palavra. Praticamente vai ser o meu encerramento que eu quero ver você. Por isso que eu falei bastante assim, diretão já. Ele simplesmente olha para o cara e fala com a maior aparente satisfação, né? Nossa, o seu rosto está sujo de sangue, você conseguiu? Aí o cara fala, né? Sim, meu senhor, banco já era, né? Se eu preparei, foi pro inferno, com 20 facadas, se eu não me engano, algo parecido com isso. Sei que foram 20 golpes, né? Eu acho curioso, por que foi 20? Eu queria saber por que essa medida. Eu acho que o Shakespeare não escolheu aleatoriamente, mas eu não faço a menor ideia de onde saiu esses 20. De onde saíram esses 20. Aí ele fala assim, então, vocês vão ser tão bons quanto se vocês me disserem que vocês mataram a criança também. Aí ele fala, não deu, né? Não deu. A gente chegou... Aí já ia forçar a barra, hein? A criança já era, né? Mas o principal tá feito. Aí pronto, o cara surta, né? Tipo, ai meu Deus. E aí ele começa a ver o banco lá na refeição e essa parte é muito bacana, né? Que você vê o quanto matar o grande amigo dele, uma pessoa tão próxima, o atormenta. Mas eu não acredito em remorso do Macbeth ainda. Eu não sei se mais pra frente eu vou... Talvez eu mude de ideia. Eu não sei se eu vou mudar, né? Se eu vou acreditar em remorso dele. Mas porque ele continua
atos maus, ele continua se isolando, e sempre pensando no pior, e não dando atenção aos súditos, não cuidando daquele povo, do povo dele, daquela sociedade. Então, ele é muito egocêntrico, ele só pensa nele, só pensa no quão desconfortável ele está se sentindo, não faz nada pelo próprio reino. E eu não consigo ver como remorso, porque o fato dele ver o banco é simplesmente é como se fosse a própria esposa dele fala isso. Você está vendo os seus medos. Então, o medo dele talvez do banco, talvez não está 100% morto. Tanto que ele fala assim, cara, se eu consigo ver você, então pega uma espada aí pra lutar comigo corpo a corpo. Vamos lutar corpo a corpo, você tá entendendo? Isso não é remorso. Ele ainda quer matar o banco que já tá morto. Ele quer matar de novo. Porque ele tá na dúvida se o banco tá morto de verdade. Entendeu? Então, eu não tô acreditando em remorso da parte do Macbeth por enquanto. Eu acredito que ele matou o rei Duncan, os camareiros, a melhor amigo dele e tentou matar o filho do melhor amigo dele sem nenhum remorso. E assim, né? Ele não deixa mais a esposa dele ser cúmplice dele, ser parte dos planos dele. Ele agora mostra aparentemente o que ele sempre foi, o que ele já era. Então, é uma pessoa capaz de cometer esses atos vis sem influência de ninguém, sem a esposa falando que ele tem que fazer alguma coisa, né? Sem as bruxas falando que o banco, por exemplo, seria um obstáculo. Então, foi essa impressão que ficou comigo nesse terceiro ato, por isso eu fiquei tão pé da vida com o Macbeth. Como eu comentei com você, né? Falei assim, olha, a gente conversa lá na hora do encontro, mas eu tô brava com ele. Porque ele tá cada vez pior, né? E como você falou, ele também não tá dormindo. E pronto, aí que camba tudo de vez, no caso dele, né? Como eu te falei, cada insônia é um caso. No caso do Macbeth, ela é bem específica, né? É como se a insônia fosse uma punição. Eu não sei se você já leu a Divina Comédia ou se você conhece um pouco sobre essa obra do Dante Alighieri, que tem os 9 círculos do inferno, né? No caso do Macbeth, também tem o Tártaro, que é o inferno na mitologia grega. Então, assim, é como se a insônia fosse a punição do Macbeth pelo que ele cometeu, né? E a insônia com as suas consequências. E é uma insônia agonizante. Não é aquela insônia do tipo assim, hoje eu tô com dificuldade de dormir, né? Eu vou pegar um livro para ler, vou assistir um filme, vou jogar um game, vou conversar com amigos, vou estudar. Não é esse tipo de insônia do Macbeth. É como se fosse uma punição pelos pecados que ele comete, né? E você percebe que ele está sofrendo. Mas ele está sofrendo porque ele escolheu, porque ele quer. Você mesmo disse que após eles conseguirem a coroa, eles poderiam manter as aparências, eles poderiam ser felizes por finalmente ter conseguido a coroa, independente de qualquer coisa. Não é o que acontece. Então, é como se ele fosse consumido pelos próprios pecados dele, e a insônia é essa punição, entende? Poderia ser uma punição divina, mas ao mesmo tempo tem a ver com o livre-arbítrio dele. Ele não dorme porque ele não consegue, né? As pessoas têm muito hábito de culpar Deus por tudo, né? Eu não consigo dormir, a culpa mas ele não consegue dormir. E por que ele entendeu? Por que ele não consegue dormir? Ele nunca foi procurar as bruxas para darem um conselho bom para ele conseguir ter um sono restaurador, né? Ele só procura as bruxas em busca de mais poder, de mais sangue. É essa a impressão que fica.
até o terceiro ato, por exemplo. Agora eu vou deixa eu ver, agora são... Então, agora você pode falar à vontade, tá bom? Eu vou ficar bem quietinha e você faça aí seus comentários, eu estou aqui prazerosamente te ouvindo. Joãozinho também. Deixa aqui no muro. Bom, eu não vou defender o Macbeth, mas eu ainda acredito que ele ainda não tem uma certa... Vai soar meio estranho, mas como se ainda ele não soubesse o que estivesse fazendo, né? É como se ele tivesse perdido o controle. Tem uma coisa que eu passei despercebido na primeira leitura, depois eu passei para revisar e vi que quando as bruxas lá estão... Aparece, é descrito lá uma cena em que elas estão discutindo sobre umas castanhas lá. Dentro desse diálogo tem uma coisa que ela fala que eu achei interessante, que ela diz, uma delas diz assim, a primeira fala assim: não dormirá de dia, nem ao sereno, sem poder pregar os olhos. Fatigado, ele viverá sempre amaldiçoado. Elas sabiam... o que eu ainda não tinha notado, digamos assim, é que elas sabiam, de certa forma, o preço que seria para o Macbeth em relação a isso. Eu pensei que tu ia ligar o microfone, tu vai falar? Na verdade, eu estou procurando o chat como tem no Google Meet para não interromper você. Aí eu só ia digitar o comentário, mas eu não estou encontrando aqui. Tem um desenho do balãozinho. Assim, balãozinho, nada óbvio, né? Nada óbvio. Pois é. Aí, o que me leva a crer que elas sabiam do preço que ele iria ter que pagar, mas eu ainda acredito que ele seja como, digamos assim... É porque a gente não pode pegar uma pessoa que não tem noção do futuro, digamos assim, predestinado. Digo predestinado porque ela deu uma profecia, essa profecia vai se realizar independente das escolhas que eles fizerem ou não. Pelo menos a história dá a entender isso, que a história já está predestinada. Então, por isso foi dada a profecia. Porque foi dito que um seria rei e ele foi, independente das escolhas que ele fez. Ou seja, ele não tinha como fugir da profecia. A mesma coisa foi o Banquo, de que o filho dele seria rei. E ele morreu, mas isso não tirou a possibilidade dos filhos dele ser rei, ou seja, o filho dele fugiu, ou seja, a profecia aparentemente ainda segue firme a possibilidade dela se tornar uma realidade. Então, o que me leva a pensar que o Macbeth, ele, não que ele tenha, digamos assim, tenha tido uma história predestinada, ele poderia. Não que ele tenha uma história predestinada, mas que somente ele se perdeu em si, na busca por aquilo que ele, digamos assim, foi apresentado, ele sonhou ser. Foi dada a ele a possibilidade de ser rei, e ele aquilo subiu a cabeça e ele perdeu a noção do meio ao qual ele poderia alcançar aquilo. E como ele colocou aquilo num patamar tão alto, ele está disposto digamos assim, a pagar o preço para poder alcançar e manter aquilo, mesmo que esse preço que ele está disposto a pagar, ele também não esteja aguentando a carregar, digamos assim, porque ele já está, digamos assim, meio baqueado já. Ele já não dorme alguns dias, já tem umas certas, como é que digamos, limitações em relação a isso. Ele já está vendo o fantasma do amigo dele, e a história, pelo menos pelo que eu entendi, é só ele que viu o fantasma. Ou seja, o que me leva a acreditar que essa visão do fantasma, não que o fantasma, acredito eu até então, no que foi dado à história,
que esse fantasma não de fato apareceu lá, mas sim que ele viu o fantasma, o que é diferente. Ou seja, o que ele viu é porque ele já está há alguns dias sem dormir, ele sabe o que ele fez, ele matou o rei, matou o melhor amigo, e como ele já não está dormindo, ele está tendo essas alucinações, digamos assim, e o preço da culpa por ter matado pessoas inocentes para manter o seu sonho verdadeiro, por mais que esse preço, por mais que para manter esse sonho ele tenha pagado o preço alto, muito alto, que mesmo que de certa forma aparenta ele não ter essa noção de que ele está destruindo tudo aquilo que ele tinha antes de ser esse rei. Ou seja, o reino que ele sonhou está custando toda a vida dele, tudo aquilo que ele amava. O que falta agora é ele ter que matar a própria mulher para ser rei. Acredito que talvez não ocorra, mas pelo andar da carruagem ele está destruindo tudo que ele tinha. Ou seja, por mais que ele não fosse rei anteriormente, ele era um guerreiro, ele era a guerra que ele venceu, ele já seria uma pessoa, digamos assim, respeitada entre aqueles que ele conhecia, entre o cargo que ele exercia, ele seria uma pessoa admirada, ele era uma pessoa admirada. Ou seja, tudo aquilo que ele construiu, agora ele entregou ao acaso, entregou a perdição total por conta de um sonho ao qual ele não pode sustentar. E quando ele fala que ele que ele vê o fantasma, que na verdade acredito eu que é uma alucinação dele, porque ele não dorme e tem um sentimento de culpa por ter matado as pessoas inocentes, e isso perturba ele dia e noite. Quando o fantasma aparece para lutar com ele e ele desafia o fantasma, seria melhor que se você viesse e lutasse comigo. Eu acredito que quando ele desafia o fantasma pela luta, não que o sentimento dele, acredito que não seria o de querer matar o amigo dele com as próprias mãos, mas sim se livrar do peso da culpa de ter matado o amigo. Porque para matar o amigo, ele não foi lá e matou o amigo com as próprias mãos. Ele negociou com os assassinos e deixou isso para outras mãos, para que outras mãos fossem lá serem sujas com o sangue do amigo dele. Agora, quando o fantasma aparece, ele desafia ele para um combate. Acredito que esse combate não seria a luta contra o amigo dele, mas sim uma luta contra esse sentimento de culpa que ele tem em relação da morte do amigo dele. Eu acredito que seja isso. Então, quando ele desafia o fantasma para um combate mortal, acredito que ele estaria desafiando, na verdade, essa culpa que agora, ainda mais, não somente a do rei, mas agora do amigo, a atormentará e não o deixará dormir em paz. E nem dormir, nem de dia, nem de noite. A culpa que agora vai ser a melhor companhia, uma companhia, a melhor não, será uma companhia dele. Acredito que seja isso. Eu acredito também ele que ele tenha essa como não? Acredito que ele esteja em uma constante luta interna contra ele mesmo, porque ele, ao decorrer da história, aparenta muito que ele é duas pessoas ao mesmo tempo. Uma hora ele quer porque quer ser rei a todo custo, e ele está disposto a matar quem for. E em outro momento, quando as coisas já aconteceram, quando já aconteceram, ele se mostra totalmente uma pessoa diferente, uma pessoa que não arrependida, não arrependida, mas que não estaria disposta a pagar o preço, porque agora ele tem noção do quanto foi caro aquilo. Então, acredito que ele tem essa, digamos, luta interna entre eu quero ser rei, mas logo após ele, talvez ser rei seja um pouco caro, mas sempre quando surge alguém que ameace o posto dele de ser rei, ele sempre está disposto a pagar o preço, a matar as pessoas sem dó nem piedade, mas depois ele sente quando a culpa bate a porta, ele fraqueja, ele não suporta o fardo, digamos isso. Duas observações que eu achei muito interessantes, que você já tinha comentado no outro encontro, e apesar de eu ter anotado, eu não trouxe para comentar, porque eu até usei bloquinho de notas do Windows para colocar as anotações,
e eu acabei não tirando uma foto, um print atualizado das anotações que eu fiz. Quando você fala que ele parece dois, isso lembra muito o Médico e o Monstro. Eu não sei se você já leu o livro, se você achou alguma adaptação cinematográfica, mas é muito... por um lado, a pessoa que tem controle de si, e por outro, a pessoa intencionalmente querer perder o controle de si. Só que nesse caso, de querer perder o controle de si, eu acho que esbarra mais naquilo que você comentou sobre o ser humano, né? Sobre ser humano. Então, essa coisa da gente, às vezes, querer sair um pouco das amarras da sociedade, entre aspas, né? Não estou aqui falando de hiperatividades ilegais ou coisas assim, mas quando a gente quer sair um pouco da rotina de trabalho, da rotina de estudos. As pessoas que gostam de esportes radicais, eu gosto, mas eu não tenho condições de praticar, né? Então, eu nem sei nadar ainda. Eu nasci no Dia Internacional da Água e não sei nadar. Um monte de vergonha disso. Eu ainda preciso aprender, mas enfim. Então, assim, mas eu admiro muito esportes radicais, eu gosto de assistir. E eu fico pensando, gente, olha essas pessoas, né? Elas praticamente arriscam a vida delas. E se não é a vida, elas estão arriscando a integridade física delas. Porque dependendo, se você vê motocross, por exemplo, uma moto daquela, em alta velocidade, despencando, sei lá de que altura, a pessoa fica toda quebrada lá no chão, né? Ela pode até ficar viva, mas ela pode pagar um preço muito alto. Então, essa parte do ser humano é aquela parte que eu acho que a gente não quer ter um controle racional da gente mesmo, sabe? A gente só quer se sentir vivo e quer curtir o que a gente entende por que seria liberdade. Também é um conceito muito complexo. Só que no caso do Macbeth, ele pende mesmo pro médico e o monstro de forma mais visceral, porque esse lado que ele libera é um lado malévolo demais, sabe? E no começo parece que é a esposa dele que está colocando as coisas na cabeça dele, mas eu fico pensando, ela tem a grande parcela de culpa dela. Eu até tinha comentado que eu achava que ela tinha sido menos fria, eu retiro o que eu disse, porque se ela foi capaz de sujar de sangue pessoas inocentes, então ela é uma pessoa tão má quanto o que perpetrou o crime, né? Então, assim, eles dividem uma culpa ali realmente bem próxima. E ela não é de forma alguma inocente, ela também tem esse lado que eu considero perverso. Independente dela ser leal a ele ou não, ela não precisava fazer isso. Da mesma forma que o Macbeth poderia falar para ela, eu não vou sujar as minhas mãos para pegar a coroa, ela também poderia ter aconselhado ele a não sujar as próprias mãos para isso, certo? E não é o que ela faz. Então, mesmo que ela apoie ele por suposta lealdade, apesar de a gente saber que ela também tem o desejo de ser rainha, nenhuma ação dela é justificada. A diferença que eu vejo entre Adão e Eva e o casal Macbeth é bem essa, porque há muita perversidade no casal Macbeth. Eles não e é interessante como eles refletem a sociedade que a gente vive até hoje, em 2021. Que as pessoas, elas são muito falsas umas com as outras. Isso vale para todas as classes sociais no sentido econômico. Mas eu particularmente acredito que, apesar da falsidade estar presente em todas as camadas da sociedade do ponto de vista econômico, quanto mais você conhece pessoas com mais poder aquisitivo, mais falsidade você encontra.
elas são mais capazes de serem falsas, elas são mais capazes de serem mentirosas, e elas são mais capazes de passarem por cima dos outros sem pensar nas consequências para os outros, né? Então, o casal Macbeth vai até ser engraçado o meu comentário a essa altura do campeonato, né? Mas pela coroa, eles não param para pensar, por exemplo, que eles vão deixar os 2 filhos do rei Duncan, que aparentemente ele já é viúvo, né? Não se menciona a esposa dele, então ele deve ser viúvo, órfão de pai, que vai deixar 2 jovens sem pai, né? Eles não param para pensar nisso. Se eles já perderam uma criança, como você vai entender, deixar mais 2 crianças no mundo sem família, e daí? Entendeu? E a gente vê muito isso acontecendo ainda no século XXI. Então, e essa questão do poder como esbanjamento, né? Para o Macbeth era a coroa. Ele queria a coroa. Que dentro do contexto, a coroa ela tem muito significado, né, de poder. Nos dias de hoje, também tem muitas formas de você esbanjar esse poder. Então, às vezes, antes da pandemia, no caso, né, porque depois da pandemia eu também nem sei mais, eu não sei que existem eventos ilegais, mas o que eu sei de antes da pandemia, com absoluta certeza, pessoas que, por elas serem muito ricas e em vez delas se sentirem parte da sociedade maior, delas se comprometerem, e o Macbeth, inclusive, está nesse grupo, né? Como eu comentei, ele não se envolve com os problemas do reinado. Até o terceiro ato, a gente não vê ele tomando uma atitude sequer em benefício do povo. Essas pessoas que se consideram muito superiores, elas são capazes de irem numa balada e gastarem 20 mil reais, 30 mil reais em bebida, para todo mundo ver que elas têm 20 mil, 30 mil reais, e que para elas seria tão pouco que elas podem gastar com aquelas bebidas, entendeu? E aí as pessoas querem se aproximar delas, querem beber com elas, e você fica pensando, mas mano, é muito absurdo, porque sim, você entende, não só no nosso país, mas no planeta que a gente vive, se fossem 20 mil, 30 mil reais que doasse para uma ONG de confiança, é uma coisa, né? Eu acho que esse tipo de autopropaganda seria bacana. Mas gastar com bebida para as pessoas gostarem delas, entre aspas, ou respeitarem elas só pelo que elas têm, não pelo que elas são, essa é a diferença, né? De você realmente investir em causas que é bem coletivo, mas que também retorna para você, porque você faz parte do coletivo, querendo ou não. E essas pessoas, elas são assim, elas gostam de esbanjar que elas podem, né? Então, eu não gosto do Facebook por causa disso também. No Orkut, o foco era mais nas comunidades, e as comunidades eram para todos os gostos, né? Então, e tinha muitos participantes em comunidades que eram mais o jeitinho brasileiro de ser. Então, discussões políticas, mas dentro de um contexto não tão agressivo como o que a gente vive atualmente. Muita brincadeira, mas eram brincadeiras criativas, né? Muitas sátiras criativas e tal. Só que no Facebook, que já tem esse nome muito suspeito, né? Facebook, as pessoas, elas gostam, pelo menos na época que eu ainda entrava no Face, né? Às vezes eu entro por acidente, porque, né, eu vou curtir alguma coisa de um amigo. Por acidente. Vou colocar o e-mail e a senha aqui, mas é por acidente. É que assim, às vezes eu vou curtir alguma coisa de um amigo ou de uma amiga, aí tal, droga, eu entrei no Face.
né? E todo mundo tá sabendo que eu entrei, não falei com os meus amigos e tal, que droga. O Face é uma coisa terrível. Mas as pessoas, elas gostam de, por exemplo, mostrar que a coroa delas, por exemplo, viajar para outros países. E elas não fazem isso por interesse cultural. Elas não fazem isso porque elas querem aprender um novo idioma. Elas querem tirar uma foto de frente para a Torre Eiffel ou em Nova York ou na Disneylândia para mostrar para as pessoas, olha, eu estive lá, olha que máximo. E olha, que Deus me perdoe e compartilha isso. Eu espero que eu acredito que a pessoa que fez isso nunca vai ver este vídeo. Não vai chegar até isso, né? Não vai. Então, eu não vou dar nomes, então não vai saber. porque também muitas pessoas que tiram foto com a Torre Eiffel. Não tem como a pessoa saber, sou eu. O problema não é tirar foto, isso é bacana, tudo bem. É legal você conhecer outras culturas dentro do nosso país, que é muito rico, de norte a sul, e também outras culturas. Isso é maravilhoso. O problema é quando a pessoa faz isso porque ela enxerga o selfie ou ela enxerga estar naquele lugar como a coroa do Macbeth, sabe? Entendi. Então, assim, qual o exemplo? É um exemplo bem curtinho. Minha mãe, ela tem uma... Eu não sei se dá pra dizer que é amiga, mas uma pessoa que ela conhece uma comunidade religiosa, tipo assim, não é amiga íntima. Mas, sei lá, conhece uma comunidade religiosa, e aí adiciona no Face, pra variar, né? Tipo, o cara da esquina, se ele soubesse o nome e sobrenome, te adiciona no Face. Tem pessoas que são mais seletivas, mas ainda assim, o meu Face, por exemplo, é uma tragédia, né? Tem, acho que quase 2.000 contatos. E se você me perguntar quantas pessoas eu conheço daqueles 2.000 contatos, eu prefiro nem dizer, tá? O meu também é assim, tem pessoas que eu nem sei quem é. É uma longa história de por que eu aceitei alguns contatos e também adicionei outros que eu não conhecia. Também não sou tão inocente assim. Também já adicionei contatos que eu não conhecia porque eu me identifiquei com, sei lá, temas em comum. Mas eu ainda tinha esperança de ser algo parecido com o Orkut, né? Discutir coisas em comum em comunidade, mas não é o que acontece na página das pessoas. E aí, essa amiga da minha mãe, ela é formada em... olha as informações, mas ela não vai ver esse vídeo, então tá tudo bem. Ela é formada em Direito, e ela é casada. O marido dela fez, acho que Química, não foi farmácia não, acho que foi Química, na USP, né? E eles não têm filhos humanos. Um casal com uma boa renda e que adotaram um gatinho. Até aí tudo bem, né? Você percebe, tá tudo bonitinho aí, né? Casal Macbeth, bonitinho, lindinho, tava tudo indo bem. Até, né? Aí começou aquela coisa assim, puxa, mas a gente tem que colocar umas fotos legais no nosso Face, né? A gente tem que mostrar que a gente é feliz. E como é que a gente vai mostrar que a gente é feliz sem poder, né? Porque a gente tem que ir para os Estados Unidos. A gente tem que tirar fotos dos Estados Unidos. Aí o que eles fizeram? Eles gastaram o que eles tinham e o que eles não tinham, o que já é uma tremenda de uma estupidez, né? Foram lá para Disneylândia, para Nova York, não foram em Boston, o que eu achei um absurdo. Eu pensei assim, pô, mas se você tá nos Estados Unidos, como é que você vai para Boston, né? Tipo, a Harvard está lá, a Universidade de Boston, MIT, né? Não, nem foram para Boston. Ficaram só, né? Tipo, o Mickey Mouse, que bonitinhos, né? Olha Manhattan, que bonitinha. Beleza. Aí depois que eles voltaram dos Estados Unidos, eis que o contato da minha mãe, né? Eu ia falar amiga, o contato da minha mãe diz assim: o meu gatinho tá doente, ele precisa de uma cirurgia, mas eu não tenho condições de pagar. Aí a minha mãe olhou para mim, porque a gente conversa muito, né? Eu e minha mãe, nós somos muito amigas.
Aham. Falou, daquela minha amiga advogada, que o marido é químico. Lembro, mãe. Lembra que eles são pessoas que você ficou zoando? Lembro, mãe, lembro. Então, você acredita que o gatinho dela está doente? E ela me enviou uma mensagem falando que ela não tem dinheiro para pagar uma cirurgia do gatinho? Eu pensei assim, se fosse cirurgia dela, eu ficava quieta. Mas o gatinho, né? Eu falei, eu não acredito. Essas pessoas deveriam ser proibidas, né? De adotar outras espécies. Mas eu não duvido nada que se fosse filho humano, ela fizesse a mesma coisa. As pessoas, elas fazem isso, sabe? Então, é status de poder eu colocar um monte de 300 fotos no meu álbum lá do Face, que eu viajei para os Estados Unidos da América. Uau! Olha a minha cara de que Estados Unidos da América, sério, nossa, é muito bacana, né? Super, melhor lugar do mundo, né? Porque assim, eu percebo que tem gente que vai para lá achando que tá fazendo uma viagem para outro planeta, né? Parece que tá indo para Marte. Nem naquele filme Perdido em Marte, sabe? Tipo, não é assim, gente. Eu fico pensando, se fosse um país com uma igualdade social razoável, como no caso dos países nórdicos, países da Escandinávia, tudo bem. Que legal, eu fui para a Suécia, eu fui fazer intercâmbio na Finlândia para conhecer a educação. E beleza, você tem um objetivo claro e etc. Mas aí, não, os Estados Unidos da América, e eu não tenho nada contra os Estados Unidos como povo, né? Como política é mais complicado. Mas eu só fui para os Estados Unidos da América, mesmo que eu pudesse ir para um lugar culturalmente mais rico, Irã, por exemplo. Viajar para o Irã é muito barato. O Irã é um país muito, muito bonito. As pessoas são acolhedoras no Irã. Apesar de tudo que se fala de ruim do Irã, de modo geral, nos meios de comunicação ocidentais, eu tenho um carinho muito especial pela República Islâmica do Irã. E é um país bem barato de você viajar, mesmo que eles tenham riquezas milenares para se conhecer e sejam receptivos com os turistas. Em Israel, a receptividade com os turistas já não é tão acolhedora como nos iranianos, por exemplo. Nos Estados Unidos, menos ainda. Não, mas eu tenho que ir para os Estados Unidos para postar as fotos no meu Facebook, para mostrar que eu tenho poder. Essa é a minha coroa de Macbeth, né? Então, dá vontade de pegar essas fotos de pessoas assim e colocar a coroa de Macbeth nelas, entendeu? Tipo, tá aí. E a pessoa não para pra pensar, né? Que assim, essas pessoas, elas geralmente prejudicam a própria economia doméstica dela. E quem é mais rico mesmo, que nem esses caras que ficam esbanjando na balada, puxa, olha o mundo que a gente vive e olha as pessoas que precisam de ajuda no nosso país. Se você pode pagar, vamos lá, vamos extrapolar. Acho que o máximo que eu pagaria, assim, numa situação mais ou menos especial. Se você pode pagar R$40, R$45 numa boa bebida, o que eu já acho caro, por que você vai gastar 20 mil, 30 mil? Entendeu? Quando esse valor, se você encaminhasse isso para as pessoas que mal têm um prato para comer, você ia fazer uma diferença enorme, né? Claro que esses 40, 50 também fazem diferença. Mas o meu ponto de vista se você tem tanta condição de esbanjamento, você precisa agir de uma forma tão ridícula assim? Porque quem paga 40, 50, ninguém leva a sério. Né? Se você chega numa você fala assim, gente, vou pagar uma bebida de 40, 50. O pessoal vai olhar para você e vai passar, né? Tipo assim, a saída tá chupada. Agora, 20 mil, 30 mil, todo mundo olha, né? Nossa, essa pessoa aí deve ser importante, deve ser parente de político, das famílias tradicionais que nós temos no nosso país, né? Tem uns estados que tem umas famílias que, meu Deus, a gente não se livra nunca dessas famílias. Né? Que são realmente tradicionais, né? Enfim. Então, assim, o problema não é a pessoa ter dinheiro, o problema não é a pessoa ser rica, não é a pessoa ter poder, né? Às vezes as pessoas falam, mas o pessoal de esquerda,
os socialistas, né? Eles querem que as pessoas sejam todas iguais, eles querem dividir tudo por igual. Não é assim que funciona. E a questão é grandes poderes, grandes responsabilidades. Para citar o exemplo aí de uma máxima que veio de um personagem dos Estados Unidos da América, Homem-Aranha, né? Tiozinho que eu diga aqui, daqui a pouco a máxima vira dele. Tô indo. Estou finalizando. Então, isso quando você mencionou que da aleatoriedade, que o Macbeth poderia ser qualquer um de nós, tecnicamente eu concordo com você, né? A gente lida com tentações em várias escalas diferentes. Podem ser pequenas, podem ser grandes, né? Mas aí que tá, como que a gente reage diante disso? E o banco, ele é um exemplo maravilhoso. Infelizmente, por isso mesmo que ele tem esse fim trágico, né? Parece que já é tipo, eu tomar cuidado aí que a sociedade está cheia de pessoas que, se elas tiverem a oportunidade, elas vão colocar as garras em você. Você falou que o Macbeth estava baqueado, e aí eu pensei na expressão, acho que ele estava, quando ele estava alucinando, né, ele estava bancoado. Brincadeirinha sem graça, eu sei, mas enfim. Aí, eu vou ter que encerrar, porque apesar do Chãozinho estar dormindo que nem um anjo aqui, eu não sei se dá para ver, eu vou tentar mostrar, peraí. A Cari. Pode ver. Eu tô no quarto da minha mãe, né, para variar. Então eu vou ter que voltar pro meu, porque ela tomou um remedinho pra dor, que ela tava, longa história, e deu soninho, hoje ela vai dormir mais cedo, que geralmente ela fica com a minha avó fazendo coisas juntas, entre a sala e a cozinha. E então eu vou ter que encerrar a discussão por causa disso. Porém, todavia, no entanto, se você quiser, você pode usar o Zoom que você tem já instalado. Você dá continuidade ao nosso debate, mas aí só você fala. E aí depois você... Não, tá de boa. Mas eu gostaria de ouvir mais mesmo, inclusive com base em todo o meu blá 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 aqui. Aí você envia o vídeo para mim e eu posto ele como complemento, como adendo a este vídeo. Então eu vou encerrar a discussão, mas você pode continuá-la, certo? E aí eu adiciono a sua fala num vídeo especial com a sua opinião sobre tudo isso que eu falei e o que mais você quiser acrescentar. Pelo menos para a gente, né, tentar dar aquela equilibradinha. Eu tô me esforçando de verdade verdadeira. Tá tudo bem. Mas, sério, aproveita que você tá com o Zoom aí e se você quiser gravar, eu vou ficar muito feliz mesmo. Vai ser uma surpresa muito boa. Se você gravar um vídeo solo, dando a sua opinião, tá? Sobre essa nossa reunião aí de hoje, tipo, encontro 3.1, por exemplo, né? Eu realmente vou ter que encerrar e liberar aqui o quarto para minha mãe, e como ela vai dormir, lá se vai, né? Qualquer forma de comunicação falada, porque não tem jeito, eu acabo me empolgando falando muito alto, e já aconteceu da minha mãe levantar da cama lá na cozinha e falar: meu amor, meu anjinho, você pode falar um pouquinho mais baixo, porque a mamãe tá discutindo lá no quarto. Então, eu sou bem cuidadosa com aula, né? Mas qualquer outro tipo de debate eu já me empolgo muito. Então é isso. Olha, Lorivan, como sempre foi um prazer, e eu sou muito sincera, se não fosse um prazer eu não diria, mas realmente foi. Nós estamos progredindo, agora faltam só 2 atos, e né, grava um vídeo se você puder, eu vou ficar muito feliz, vai ser muito bacana, tá bom? E se você não quiser, a gente pode arriscar e eu ficar mais quieta no encontro de amanhã, mas se eu fosse você, eu realmente não arriscaria
e gravaria o vídeo solo, tá bom? E aí eu publico aqui e vai ser bacana, porque eu quero escutar você falando e quero tomar notas, né? Sempre traz novas reflexões para mim que nem tinham me ocorrido e eu gosto muito de aprender. Por isso esse meu interesse do clube oficializado, a galera participar, porque eu sempre aprendo muito com essa troca de figurinhas. Bom, essas foram minhas últimas palavras. Quer dizer as suas? E que a gente vive até os 120, se Deus quiser, né? Últimas palavras aqui na reunião, claro. Aos 120 você fala aos 120 anos? Isso. Essa é uma expressão judaica muito Ah, comum. Quando uma pessoa faz aniversário, a gente diz até os 120 anos, se Deus quiser. É uma perspectiva ah, razoável. Pelo menos na minha família a gente é. tem uma boa genética, graças a Deus. Né? Minhas duas bisavós passaram dos 100 anos, por exemplo. A materna e a E, paterna. Agora eu já não posso dizer por mim que mas, a minha geração já é meio estragada, né? As minhas bisavós, elas eram mais responsáveis com a saúde e tal. é, Enfim. Vou deixar você encerrar, então. hã? Você gostou Não, você gostou do encontro? A gente foi tenta bom, sim, fazer. gostei. Beleza. Uhum. Então, aquele mesmo esqueminha, eu vou encerrar o vídeo e vou publicar na nossa playlist, que já está pública, né? Eu quase compartilho no clube, mas eu pensei, não, calma, porque como eu falei que a gente ia ter o esboço pronto, deixa para reunião, né? Tipo, os 5 Aham. áudios completinhos, eu não sei se o Glauber ou a Gleice são inscritos no meu canal, mas se forem, né, eu ainda não posso postar lá no canal do clube enquanto eles não liberarem. Espero que dê tudo certo. E é Uhum. isso. Então eu Tá ok. vou finalizar aqui antes que a minha mãe antes que ela use uma das estratégias daquelas 3 buchas lá no começo. Oh, mãe, me perdoa. Uma daquelas estratégias lá no comecinho, para os filmes que eu já vi, pelo menos, mostra tipo uma criaturinha de barro que a cabeça arrancada fora, sabe? Eu não quero perder a minha. Me perdoa. Ela não tá aqui, mas eu acho que talvez ela esteja ouvindo. Me perdoa, mãe, Ah, me eu pensei perdoa. que ela estivesse aí ouvindo. Eu acho que ela ouviu. Deixa eu ver. Na verdade, eu acho que ela tá tão compenetrada no horário dela para ela se acomodar aqui, que ela entrou Aham. com uma carinha totalmente desnorteada aqui no quarto, entendeu? Se ela tivesse ouvido o que Uhum. eu falei, ela provavelmente ia olhar assim pra mim. Puxa, Ellen, não tem coisa aí pra te dizer? Só porque eu não posso me defender? Que absurdo é esse, né? Quem vê você falando assim, vai estar tudo que tipo de mãe, né? Minha mãe é uma santa. Eu brinco que Deus me perdoe e os católicos também. Eu tenho maior respeito pelo catolicismo, pelos cristãos sérios. E os católicos eu considero cristãos sérios, né? Se a minha mãe fosse Uhum. católica, ela merecia ser canonizada. Ela é uma santa, gente. Ela é. Então é isso aí, Lorivan. Finalmente, Ok. depois de toda essa despedida estilo Titanic, né? Só faltar uma musiquinha e uns lencinhos aí. Eu vou me despedir com um abraço, desejar que tudo dê certo para o nosso encontro de amanhã, quarto ato, já penúltimo, Tá caminhando e para a reta final já. perfeito. E é isso. E daqui, acho que uma meia hora, no máximo, eu consigo te enviar o link, porque aí tem que fazer a conversão primeiro, aí depois posta no YouTube, que tem uns 2 ou 3 processos para publicar, e aí demora um pouquinho mesmo. Conversão, por quê? Por causa do formato do vidro? Olha, eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Eu acho que não. Toda vez que eu tentei postar vídeo no YouTube, quando eu tinha meu primeiro canal, Aham. independente da extensão do vídeo, sempre fazia algo chamado conversão e, e processamento. Agora eu não lembro o que vinha primeiro, se era conversão ou processamento. E depois ainda tinha uma Ah, terceira etapa de verificação. Aí leva uns 30 minutos, pelo menos, por um vídeo curto que nem entendi. o nosso, né? Porque dependendo do peso Aham. O nosso não chega a 1 giga, deve chegar a uns 500 megabytes mais ou menos, então até que vai rápido. Uhum.
Bom, então, é isso aí. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu mais essa vitória. E Eu também estou achando bem bacana a dinâmica que está sendo. Bem legal. encerrando, desejo uma boa noite para você. Manda Boa beijo noite. para a Andrea. Fala para ela não faltar na reunião da semana que vem, por favor. Tá ok. Eu já tô muito triste pela ausência dela nas outras, né? Espero que ela venha nessa. Agora eu vou liberar Tá o quarto da ok. minha mãe para ela própria. E agora eu vou mesmo. Até minha Tá ok. irmãzinha apareceu aqui para falar, cai fora, irmã mais velha. Então é isso aí. Um abraço, Lorivan, e boa noite. Boa noite.